Este programa é livre para todos os públicos. Câmara Convida. Olá, você que acompanha a programação da TV Câmara, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Câmara Convida, nosso programa semanal de entrevistas. E eu recebo nesse primeiro bloco o escritor e também engenheiro Vitor Pires Benkovski, que está lançou no último dia 2 de julho o livro Ferrovias do Agronegócio, em que traz aí um estudo sobre as ferrovias aqui, principalmente as que estão aí dentro desse setor da economia. Então eu recebo aqui, antes de mais nada, Vitor, muito obrigado pela atenção de atender o nosso convite. Obrigado, é uma satisfação enorme estar falando aqui um pouquinho desse livro que foi lançado dia 2. Ele foi lançado no início do mês justamente para abrir aí o mês de comemoração do centenário da Estação da Paulista, que é uma estação muito importante para a cidade, já teve um outro papel, mas hoje continua exercendo um papel cultural aí muito importante. Bacana, importante você lembrar da comemoração do centenário da Estação da Paulista, que é celebrada em 29 de julho, né, que é desse mês aqui, e o livro abriu essa comemoração no último dia 2, no sábado 2 de julho. Então, para a gente começar a conversar sobre esse livro aqui, estou com o livro na mão, ó, tá aqui. Depois, lógico, o Vitor vai falar sobre como é possível adquirir o livro também, mas para falar um pouquinho de como surgiu essa pesquisa, né? Surgiu no seu mestrado, continuou no doutorado. Queria que o senhor explicasse primeiro como que surgiu esse trabalho de pesquisar as ferrovias e de um período que é bem interessante, a partir de 96, né? Ou seja, num período mais recente. Correto. Eu ingressei na Unicamp, né, no Departamento de Geografia, no Instituto de Geociências, em 2003, e no momento, lá junto ao meu orientador, o Ricardo Castilho, a gente, como ele estuda o agronegócio brasileiro, então você sabe como que é, cada aluno vai pesquisar alguma área do agronegócio, e dos assuntos que a gente achou interessante lá era estudar as ferrovias brasileiras. E a gente estava ali quase que completando 10 anos das concessões, um pouco antes, né? Então a gente achou interessante estudar, é um assunto que não tinha muitos trabalhos acadêmicos na época, é um assunto muito recente, né? Porque menos de 10 anos de privatização. Então a gente resolveu estudar as ferrovias e depois do mestrado eu dei continuidade à minha pesquisa fazendo doutorado também lá na Unicamp. O doutorado ele se encerrou em 2011 e daí há uns 2, 3 anos atrás eu falei, olha, agora vai completar 10 anos que eu concluí o doutorado. Eu falei, será que não vale a pena transformar isso num livro, atualizar as informações? E daí, revendo um pouco o que está escrito aí nesse livro, do conteúdo, né, em todo o material que existe aí, eu falei, eu acho que vale a pena reeditar, porque livro também tem uma função também de ajudar a distribuir o conhecimento, né, a difusão do conhecimento. Então, eu acho que é um livro interessante. Como a gente estava comentando um pouquinho antes aí, né, as ferrovias, elas... A partir de 96, quando as ferrovias foram privatizadas, elas começaram a se distanciar da sociedade, tanto fisicamente quanto politicamente. Então as informações elas não estão chegando de uma forma mais abrangente, mais correta para o cidadão brasileiro. Então eu acho que esse livro ele vai ajudar o cidadão a entender o que está acontecendo com as ferrovias no Brasil e principalmente ajudar os professores, né? Os professores que trabalham esse tema, tudo. Eu acho que vai ser uma contribuição muito interessante aí. Agora tem um subtítulo aqui, né, que é a avaliação das políticas públicas e privadas do sistema ferroviário brasileiro. Conta pra gente o que aconteceu em 96, você falou das concessões. Existe, né, uma percepção mais histórica, né, das ferrovias, principalmente do período das ferrovias que atendia muito a produção de café no Brasil, e depois uma certa até romantização em torno das ferrovias daquele período. Depois tem um período de declínio, e aí você tem o período das concessões. Conta para nós o que aconteceu ali na meados da década de 90 que determina que hoje as ferrovias existam da maneira como existem.
Então, para entender realmente o que aconteceu de 96 para cá, é só a gente ver mais ou menos ali na década de 80 e 90 o que estava acontecendo com o mundo. A gente falava muito em globalização, né? Então, era o assunto da época, o assunto que todos pesquisaram muito sobre isso. E naquela época, década de 80 e 90, o Brasil também se reorientou como país, assim, como que o país vai participar dessa globalização. E o que foi definido naquela época é que o país iria participar da globalização exportando commodities, tanto minério quanto grãos. Então, a partir daquele momento, né, quando se definiu que a participação seria essa, alguém falou, mas como que nós vamos exportar esses produtos? Então, eles falaram, não, vamos reativar as ferrovias existentes, que já estavam construídas, grande parte delas inativas ou com baixo volume de carga, né? E daí foram todas privatizadas, e a partir de 96, os investimentos começaram a ser realizados, as ferrovias novas, a malha nova que foi construída também foi toda orientada por esse modelo que foi definido em 1980 e 90. Então, existe no Brasil, apesar que tem algumas exceções, mas, de uma certa forma, existe um modelo de ferrovia no Brasil que é para exportar commodities. Então, isso aí é o principal objetivo das ferrovias brasileiras. Então, isso ajuda a explicar. Algumas pessoas me perguntam, por exemplo, se nós teremos ferrovias de passageiro ou se Piracicaba e região vai ter ferrovias de passageiro. A resposta de imediato é não vai ter. Por quê? Porque Piracicaba não participa desse modelo agro-minero exportador. Como Piracicaba não participa, então, se não acontecer nada de novo nessa política pública aí, nós vamos continuar com as ferrovias atendendo minérios e grãos. E, então, é interessante, você já colocou alguns pontos que são, acredito, fundamentais aqui da nossa conversa, que é um pouco da característica dessas ferrovias, né? Que elas são para atender a produção tanto de minério quanto de grãos. Curiosamente, né, o minério, quando a gente fala em minério, a gente está falando muito da antiga Vale do Rio Doce, que se tornou Vale, que é a principal a extratora, né, que extrai minério no Brasil, e também do agronegócio, que estamos falando dos grãos, da soja, né? O que você pode falar das características mais pontuais dessa nova malha ferroviária, né? Você deu algumas dicas aí, mas o que dá para a gente se aprofundar dentro dessas características? Uma das preocupações que eu tenho com relação a esse modelo que foi definido é que as ferrovias acabam sendo muito especializadas, né? Então, você tem aí monocultura ou monoprodutos que nós estamos exportando, e isso significa que nós também temos ferrovias monofuncionais. Então, são ferrovias tão especializadas num determinado produto que você não consegue realizar outros serviços. Então, ao contrário do que nós verificamos em outros países, as ferrovias são utilizadas para todos os tipos de serviços, de produtos, de pessoas, com vários tipos de trem de alta velocidade, de média velocidade, de baixa velocidade, né? O Brasil resolveu construir um sistema monofuncional. E isso é uma coisa que me preocupa um pouco, porque nós conhecemos a história do café já. Então, o Brasil ele viveu no século XIX, início do século XX, uma expansão das ferrovias voltadas para o café. Daí, quando o café perdeu o sentido, ou o café deixou de ser importante no mundo, as ferrovias perderam o sentido também. Então, é uma preocupação, é uma questão assim que a sociedade, a população brasileira, o cidadão brasileiro precisa, como eu falei, né, o livro, acho que ele vai levar a informação para o cidadão, para ele entender o que realmente está acontecendo, né? Interessante, eu acho muito importante esse alerta que você traz aqui, porque, né, conhecer a história é fundamental, e não repeti-la, e principalmente nos erros dela, seria também fundamental. Só vale uma informação que eu esqueci de colocar, que o livro está lançado pela Paco Editorial, então também aí dá o crédito para a editora que está lançando Ferrovias do Agronegócio, do Vitor Pires Venkowski. E, continuando na questão, por que o sistema, aí no caso o sistema privado, ele criou esse modelo tão monofuncional? É por pura questão de custo? Também não é
uma falta de olhar sobre que mercado pode se abrir a partir daquilo, né? Por que chegou-se a essa conclusão que esse modelo monofuncional, né, seria melhor do que um mais amplo? As empresas estão fazendo o papel delas, né? As empresas elas têm essa necessidade de exportar commodities e elas vão fazer aquilo que é o mais eficiente. Sempre foi assim, né? O que eu vejo só é que existe uma participação, às vezes, equivocada do Estado ou dos governos, né, de não entender que nós temos que construir uma ferrovia para o país e não para as empresas. As empresas amanhã elas não vão estar mais aí, elas vão mudar de rumo, elas são vendidas ou compradas, né, ou se unem a outros grupos e elas mudam os seus objetivos. Agora, o país não, o país ele vai estar aí, sempre vai estar aí, né? Então, eu acredito que falte uma visão do governo, do Estado, de uma visão mais de país. Isso nós não, isso é uma questão histórica, na verdade, né? Como eu comentei também, o que a gente vê nas ferrovias é mais ou menos o que acontece com outros setores econômicos do país, que são setores altamente dependentes do mercado externo. Ou por dependência de compra de tecnologia, ou dependência comercial realmente, né? Então a gente até brinca aí que parece que o Brasil está virando uma colônia, né? Ele tem resquícios de um país colonial, né? Mas isso é interessante também, porque quando a gente analisa o Brasil, né, as ferrovias brasileiras, a gente vê que todas as ex-colônias no mundo têm mais ou menos essas mesmas características, né? Então, quando chegou no século XX, as ferrovias foram totalmente desativadas, ou grande parte desativadas, e depois, no século XXI, foram reativadas. Isso é uma característica de outros países ex-colônias também, né? Porque os países centrais, que a gente chama, né, os países que estão no comando do mundo, o G7, por exemplo, pode ser um grupo aí interessante, eles nunca desativaram as ferrovias, nunca, né? Então, o que eu vejo, assim, de uma forma geral, é que as empresas estão fazendo o papel delas e eu acho que os governos são muito fracos, né? Os governos eles poderiam pensar mais no país e menos na parte econômica, na parte o que eu estou entendendo, né? Assim, que me parece que os governos acabam sendo mais lenientes aos interesses específicos das empresas e esquecem um pouco do interesse mais do Brasil como nação soberana. Seria mais ou menos nesse sentido. A gente sempre, tudo é relativo, a gente está comparando o nosso país com outros países. Então, quando a gente vê como que é o planejamento das ferrovias lá, quando a gente vê como que eles constroem, como que a indústria ferroviária funciona lá nos outros países, a gente vê que tem alguma coisa diferente. E uma das diferenças, eu acabei não comentando, né, mas no país aqui, o sistema ferroviário ele é controlado por algumas empresas, são 3 empresas que controlam e geralmente eles transportam os seus próprios produtos. Então, o Brasil, apesar da gente chamar de empresa ferroviária, na verdade elas não são empresas transportadoras, elas transportam os seus próprios produtos, né? Isso é diferente. Os países que nós conhecemos aí são empresas ferroviárias que transportam qualquer tipo de produto. Então, a empresa precisa correr atrás de clientes, tem que atender bem, tem que transportar bem, né? Agora, como que é o modelo da concessão? Eu sei que vai sair talvez um pouco aqui do livro, não sei se no livro exatamente você chega a colocar isso, mas só para entender, a gente tem muito modelo das rodovias, né? Das rodovias que, quantas vezes a gente já não viu críticas, inclusive aqui na Câmara mesmo, alguns vereadores já fizeram essa crítica, que o governo vai lá, investe numa rodovia, duplica, aí ele vai fazer uma concessão, claro, a empresa que vai pegar aquela concessão, ela também vai ter que fazer novos investimentos e tal, aí ela vai tarifar essa estrada e aí é esse mais ou menos o modelo como que é o modelo das ferrovias, o modelo de concessão? O governo ele só define qual que é a malha, como que é esse modelo? Então, esse livro ele trata um pouco sobre os contratos de concessão e o que eu analisei é que os contratos eles visam muito a operação, garantir a operação. Então, lá nos contratos eles não têm, por exemplo,
obrigações das empresas, como existe com telecomunicações, rodovias. Nas ferrovias não tem, por exemplo, uma obrigatoriedade de atender índices, por exemplo, de qualidade, índices de atendimento a cliente. Então, é uma coisa muito voltada para dentro e não para clientes. Então, é comum, se a gente conversar com usuários de ferrovias, não os donos das ferrovias, mas os usuários, eles vão reclamar um pouco. Eles vão reclamar que o serviço não é adequado, que atrasa o vagão, tem problemas. Só que essa parte de serviço, apesar de ser uma concessão de serviço, as concessões ferroviárias elas não contemplam esses índices de qualidade de serviço, como a gente está acostumado a ver no comércio e em vários outros serviços aí, né? Então são contratos eles voltados para operação mesmo, para garantir a operação. Então Você poderia dar um exemplo só para a gente ter uma noção de como que isso funciona? Por exemplo, uma reclamação típica, que eu já escutei muito isso aí, a gente participa de eventos, de congressos, e a gente, se você for escutar a empresa ferroviária, para ela está tudo bem, você nunca vai ver eles reclamarem, né? Agora, quando você vai conversar com o embarcador, que é o dono da carga, eles reclamam, por exemplo, né, quando a soja chega na estrada de ferro Carajás, lá em Açailândia, no Pará, Açailândia é onde passa a estrada de ferro Carajás, que vem de Paropebas, carregado de minério, né? Então, quando chega ali, eu pergunto para todo mundo aqui, qual que é a preferência? É o minério, que é da Vale, que opera a ferrovia, ou a soja, que é de um terceiro? E agora? Então tem reclamações de empresas, embarcadoras, que falam, mas o minério sempre vai ter preferência, né? Porque a dona do minério é a dona da ferrovia. Então, existe uma disputa também de prioridades aí, né? Então, isso é uma coisa interessante. Se você conversar com o dono de carga ou com aqueles que não conseguem usar a ferrovia, vocês vão escutar muita reclamação. Nós vamos escutar muita reclamação. Então, quer dizer que, embora grande parte, como você colocou aqui, são 3 empresas que controlam basicamente a maior parte das malhas ferroviárias do país. Embora elas não sejam transportadoras, elas são feitas para transportar o produto delas, elas também podem receber outros produtos, mas dando prioridade sempre ao que é dela. Isso cria aí essas contradições. Tanto é que a Agência Nacional de Transporte Terrestre, ela criou já há bastante tempo um grupo ali que chama Empresas Dependentes de Ferrovias. Por que eles criaram isso? Porque aqueles usuários de ferrovias que não são os operadores, né? Eles precisam ter um tratamento especial ali. Porque senão o dono da ferrovia vai dar prioridade para a carga dela. Então existe um grupo de empresas que a Agência Nacional de Transporte Terrestre ela está procurando atender para não dar problema, né? Tá? Porque é diferente. As pessoas elas às vezes ficam comparando rodovia com ferrovia, são sistemas totalmente diferentes, né? Ferrovia você constrói e qualquer um que tenha condições de comprar um veículo, uma bicicleta, vai poder usar. Ferrovia é muito diferente, né? É muito diferente. Perfeito, interessante. E uma coisa que você colocou no início da conversa, que eu acho muito bacana, é que você falou assim que as ferrovias elas se tornaram distantes, né, da população, tanto do ponto de vista de localização, né, mas também de assuntos. As pessoas não dialogam muito mais, ou vamos colocar assim, não está mais na agenda pública de forma bastante recorrente a situação das ferrovias. Hoje, quais são os principais canais para as pessoas entenderem todo esse processo do que acontece com as ferrovias no Brasil? Quais são os principais veículos de comunicação? Como que elas podem se informar sobre isso? Bom, eu sou pesquisador da área. Eu acho que as pessoas, se elas querem ter um aprofundamento melhor do conhecimento, elas têm que procurar centros de pesquisa, tá? Porque a mídia, de forma geral, tem todos os tipos de mídia. Hoje, com o WhatsApp, o que eu já recebi de fake news de ferrovia é uma coisa absurda, né? Eles põem um vídeo lá no WhatsApp, olha como o Brasil agora está investindo em ferrovia. Você vai ver, a ferrovia é da China, né? Entendeu? Porque o pessoal não percebe essas coisas, né? Então, hoje, assim, é uma coisa diferente de outros países. O Brasil ele não trabalha nessa parte da infraestrutura com uma questão muito importante, que é segurança nacional.
tá? Não é segurança de exército, de militar, não é isso. É segurança das instituições. Então é muito importante, os outros países aí, principalmente da Europa e da Ásia, eles constroem vários sistemas entre uma origem e destino. Então você tem lá por exemplo, Rio-São Paulo. Multimodal, né? Multimodal, por exemplo, Rio-São Paulo, você tem que ter trem, tem que ter avião, tem que ter rodovia, se der hidrovia, se der cabotagem. Então os países eles se preocupam com a segurança. Em 2018 nós vivemos a greve dos caminhoneiros e foi Então. isso que o senhor está colocando, foi ali na prática, em 10 dias o Brasil viveu, em 5 dias, o Brasil estava vivendo um desabastecimento extremamente acentuado, né, pela falta de você ter outras opções, né, de transporte. Então, isso é um assunto que passa muito longe dos governos que nós vimos aí, porque é muito ligado a negócio, né? Eu vejo muito governo hoje falando de negócio e pouco de país, pouco de segurança nacional. Quer dizer, nessa greve aí do caminhoneiro teve problema de distribuição de remédio, né? Sim. Então, isso aí é uma coisa muito séria. Transporte, infraestrutura de transporte é uma coisa muito séria, né? Que eu Com acho que certeza. poderia ter um tratamento melhor, né? Então, esse livro ele está disponível aí nas principais... Isso que eu ia perguntar, como que a pessoa pode conseguir o livro Ferrovias do Agronegócio, de Vitor Pires Venkovski? Ele está disponível na internet, nas principais editoras aí, então quem tiver interesse pode digitar lá Ferrovia do Agronegócio, que vai encontrar aí os links para compra. Ou então diretamente na Paco Editora, na editora Paco, que vai disponibilizar. Vitor, muito obrigado mais uma vez pelas suas informações, parabéns pelo livro aí, muito obrigado pela gentileza de trazer uma cópia aqui para mim. E aí, deixa também algo que você queira pontuar, né, final, como te encontrar nas redes sociais, fala para o pessoal aí. Bom, eu estou disponível aí para conversar, para trocar ideias, porque esse livro, a ideia é provocar debates. Eu acho que está precisando falar um pouquinho mais sobre o nosso país, né? Mas eu tenho um site que é específico sobre ferrovias, que chama ferroviasociedade.com.br. Então, quem quiser acessar as informações por ali também está disponível. Obrigado, viu, pela oportunidade. É isso aí, pessoal. A gente conversou aqui com o Vitor Pires Venkovski, que é autor do livro Ferrovias do Agronegócio, sobre toda a história das ferrovias a partir aí de 96, desde que começou esse novo processo de concessão no país. O programa Câmara Convida fica por aqui, lembrando que a gente volta na próxima sexta-feira, sempre ao meio-dia, aqui pela TV Câmara, nos canais 11.3, em sinal aberto, canal 4 da Claro Net, canal 9 da Vivo Fibra, e também você acompanha nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube e no site camarapiracicaba.sp.gov.br. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Câmara Convida.